Bem-vindos ao primeiro episódio do Marketing Chat. O meu nome é Miguel Magalhães e hoje tenho comigo um dos pioneiros do marketing digital no Brasil, consultor de marketing e planeamento estratégico em mais de 30 países e com experiência em mais de 100 organizações, entre as quais Toyota, NFL, Johnson & Johnson e EDP. Professor e palestrante há mais de 20 anos, tendo capacitado mais de 20 mil profissionais. Com várias qualificações em marketing e estratégia, é também o único brasileiro com a chancela de Fellow do Chartered Institute of Marketing, um dos organismos de marketing mais prestigiados da área. Comigo, Nino Carvalho. Nino, muito obrigado. Uma excelente forma de começarmos, não só por termos o Nino connosco, mas também porque hoje vamos abordar o tema da história de marketing e, portanto, este até é um tema que o Nino ultimamente tem vindo a estudar, certo? Bom, primeiro obrigado a você, né, ao Rui, a todo mundo da base lá do IPAM. É prazer aqui, principalmente conversar sobre esse tema que eu gosto tanto. E espero que, conforme eu for me empolgando e falar rápido, o pessoal entenda o brasileiro, né? De fato, eu sempre gostei, não tinha muita consciência, mas eu sempre gostei de tudo que fala da história das coisas, né? Eu lembro de, mesmo novo assim, quando ia dormir, ficar pensando, como é que seria viajar do tempo para ir lá para o Egito, testemunhar certos fatos históricos e tal. Mas eu nunca dei muito bola para isso. E quando eu comecei não quando eu comecei a estudar marketing, mas conforme eu fui evoluindo na carreira do marketing e vendo tanta coisa estranha sendo falado por outras pessoas, eu me interessei em buscar mais sobre aqueles conceitos, de onde é que aquilo veio. Aí acho que começou aí uma certa paixão. Isso se formalizou mais recentemente, aí talvez inspirado pelo doutoramento, que aí de fato eu comecei a ler artigos e buscar mais informações, tanto do marketing como um todo, quanto no Brasil, em Portugal, e aí acabou virando realmente, oficializando como uma paixão, assim, nessa parte da história do marketing, a origem. Acho que foi por aí. Sim, é uma palavra interessante o Nino que utiliza, portanto, a palavra paixão, porque principalmente quem é apaixonado por marketing, a história do marketing acaba por ser algo que para nós é muito interessante, mas ao mesmo tempo temos vários tabus e várias incertezas de como é que o marketing realmente cresceu e o que é que realmente foi mais importante. Mas costuma-se dizer que quem esquece a história está condenado a repeti-la. E olhando para a realidade atual do marketing, principalmente a nível nacional, portanto a nível de Portugal, podemos dizer que temos aprendido com a história ou estamos a cometer algum erro na perspectiva do Nino? Eu acho que, obviamente, parte dos profissionais, dos acadêmicos, aprendem, né, e se interessam por isso, mas é uma parte muito pequena, como você colocou. Principalmente porque não tem nenhum glamour, né? Não tem dinheiro envolvido, você não vai aprender diretamente a mexer em algo para colocar em prática amanhã, então tem muito pouco interesse dos profissionais e mesmo acadêmicos de estudar isso. Então o que acontece? Quando a gente não sabe, como você colocou muito bem, esse passado, particularmente na área de marketing, que é uma área que demanda muito intuição, né? Se a gente descer ali embaixo, deve ter alguém, sei lá, vendendo alguma coisinha na rua que ele tem algum conceito básico de segmentação, de público, ele já olha ali as pessoas e sabe, esse aqui é turista, esse aqui não é. Então vamos dizer que isso é uma ideia muito rudimentar de segmentação. E como o marketing tem esse lado intuitivo, na teoria todo mundo acha que sabe um pouco, é fácil de se fazer, então isso obviamente acaba fazendo com que muitos incorram em erros e por vezes também cheguem a algumas conclusões sozinhos e acham que inventaram aquilo. Então a nossa área, talvez junto com gestão, deve ser a pior nesse sentido de dar espaço para tanta besteira, né? Tanta bagunça, coisa errada, quase que o que a gente vê naquelas fake news de coisa de política hoje, né? Você não sabe o que é verdade, o que é mentira. Aí um quer falar de uma coisa defendendo com base em ciência, o outro fala teoria da conspiração. Então, é isso que está acontecendo já há algum tempo, na verdade, com o marketing, e talvez só piore, né? Só piore porque a pressão por ter resultado é muito grande, por um lado, e por outro lado, as pessoas, elas acham que o mundo, isso deve ser um pouco verdade, é muito complicado, muito dinâmico, é muito bagunçado. Então é mais fácil eu acreditar numa coisa que me dizem que é simples e com 3 passos eu resolvo o meu problema, do que, olha, você vai ter que estudar ele 3 livros, né? Exato, exatamente. Mas portanto, o Nino, quando diz pessoas, nós estamos a falar, portanto, não só da pessoa comum, que é interessada por marketing, que tenta estudar marketing, tal como estudaria qualquer outra área, mas também profissionais e académicos, certo? Portanto, principalmente do lado dos profissionais,
Nós hoje em dia é natural que vemos normalmente sempre dois extremos. Há quem defenda sempre um extremo em que diz que marketing é muito mais associado a uma arte, por exemplo, e depois temos outro extremo do pessoal que é mais focado em ciência, mas no fundo qual de nós somos mais críticos daquilo que acontece em marketing, não só nas pessoas, mas principalmente nos profissionais, vemos muita gente a promover coisas falsas, principalmente os gurus. Exatamente. Ó, Miguel, e aí tem uma coisa que é interessante, que é o seguinte, eu parto do princípio que, particularmente quando eu conheço alguém novo, né, falando sobre alguma coisa de marketing errada, eu parto do princípio que é só ignorância. Isso de fato pode acontecer. Né? Muita gente, inclusive acadêmicos, como você colocou, por exemplo, quando vão falar da história do marketing em Portugal, erram, e eu não acho que é por maldade, acho que é por ignorância. Entretanto, tem aquele pessoal que, mesmo sendo ignorante no que realmente é marketing, tem uma certa maldade. Então você vê, ontem mesmo um aluno me passou perguntando o que eu achava, né? Porque às vezes o aluno ele também fica na dúvida se aquilo é interessante. Um desses vídeos de guru, que o título era, eu acho que era uma coisa do tipo, você pode fazer qualquer promessa. E aí depois ele falava lá um vídeo. E quando a gente estuda marketing, a gente sabe que promessa é uma coisa muito importante, que eu não posso fazer qualquer promessa. Então, quando você tem uns gurus que sistematicamente trabalham com essa prática e ganham muito dinheiro com isso, eu acho que tem alguma coisa aí muito consciente, né? E isso é claro que fere bastante o marketing, porque essa enxurrada de informação, de conteúdo falacioso, como ela está sempre na superfície da internet, né, porque é mais divertido, é mais rápido, parece que eu vou aprender mais, então é mais sedutor, né? Tipo, emagreça comendo pizza deve dar mais retorno, né, deve ter mais atratividade do que emagreça em 6 meses, né, comendo alface. Então, como tem é muito fácil acessar esse tipo de conteúdo, aí acaba que a gente tem dois grandes problemas. Um é que os profissionais, eles são mal formados, e novamente, às vezes não é culpa dele. E a outra é que quem vai comprar, aí o cliente de um consultor de marketing, o dono de uma empresa que vai contratar um diretor de marketing, esse lado do comprador também é mal formado, é mal educado. Então fica o pior cenário. Quem acaba perdendo é o mercado, né? A gente tem pessoas ruins, né? Aí isso se reclama muito em Portugal, né? Vejo muito aqui nas redes sociais, salários baixos e pedindo que a pessoa saiba de tudo. Muita coisa. E eu acho que é um pouco disso, quer dizer, quem está pedindo não sabe o que pedir, aí fala um monte de coisa. Eu quero YouTube, Facebook, editar vídeo, fazer copy, tem que saber português, saber inglês, interagir nas redes sociais, pede tudo. E quem está oferecendo o serviço sabe pouquíssimo, né, de mais ou menos um monte de coisa e não sabe nada profundamente. Então, quando essas duas coisas colidem, você tem essa bagunça. Então, quer dizer, aí eu tenho um colega, né, aluno lá no mestrado do IPAM, por exemplo, que fala, poxa, professor, eu fiz uma licenciatura boa, fiz aqui um mestrado no IPAM, eu estudo, sou um bom aluno, vou buscar trabalho e me oferece 700 euros. Esse é o resultado, né? E a única cura para isso é a educação, né? A educação das duas partes. Então tem que ter esse esforço e nós de marketing temos que ajudar a catequizar o mercado, para que esse mercado seja mais consciente e melhor comprador, e aí pague melhores salários, contrate melhores consultores e por aí vai. Uma das peças mais importantes na crítica à prática de marketing é a miopia de marketing, Theodore Levitt. Continuamos a observar esta miopia nas empresas e na perspectiva do Nino, onde é que isto está mais presente, este tipo de miopia, e se de certa forma esta miopia na sua perspectiva evoluiu ou desenvolveu-se ao longo do tempo nas empresas? Olha, essa pergunta é muito boa, e para você ter uma ideia, esse texto do Levitt até hoje é um dos mais vistos na Harvard Business Review, e eu dou, acho que em quase todo curso que eu ministro, eu recomendo esse artigo, vou fazer isso agora, por exemplo. E apesar de ser antigo, aquilo que constata lá continua a ser quase a mesma coisa hoje em dia. Perfeito. Não, e aí a única coisa que a gente depende é de uma capacidade de abstração do aluno, né? Que ele conta, por exemplo, lá um caso falando de locomotiva. E aí você tem, bom, não existe hoje locomotiva, o que seria isso hoje em dia? Isso também é uma dificuldade, essa abstração do aluno é uma dificuldade. Então, no caso da miopia, duas alusões muito fáceis o Netflix e um Uber, um Airbnb, né? Vamos pegar a Netflix e o mundo de entretenimento em geral, que eu acho que
como segmento, é um caso muito claro de um segmento que os grandes players ficaram míopes. Então, quando a Netflix, né, surgiu, não surgiu exatamente como é que é hoje, e aí eventualmente se tornou no que é hoje, né, oferecer vídeo por streaming, por assinatura, etc, etc. Então já estava lá rodando a Netflix, já era famoso, já tinha em Portugal, já tinha no Brasil, aquela coisa toda. E o pessoal da HBO não tinha lançado o On Demand, né? E também não tinha Disney Plus, que é mais recente ainda, né? Então eles foram pioneiros. Esses grandes players, né, quando questionados, né, qual era o tamanho da ameaça de um Netflix da vida, né, a posição normalmente era o seguinte: não, olha, a gente está nesse mercado há 30, 40, 50 anos, então a gente sabe muito o que fazer, o pessoal da Netflix é uma startup interessante, tem ideias bacanas, mas eles têm muita estrada pela frente, o que faz até um pouco de sentido, né? Entretanto, quando o CEO da HBO fala, né, que eles, HBO, levaram 25 anos para lançar um seriado que cada temporada custava 100 milhões de dólares, né, que foi o Game of Thrones, a Netflix, em mais ou menos 5 anos, fez a mesma coisa. Né, House of Cards, 100 milhões de dólares cada temporada do seriado. Então, isso foi uma coisa que é muito fácil a gente perceber como que esses grandes players demoraram a enxergar a tal da miopia, e aí a HBO teve um passo que foi inclusive depois da Amazon Prime, né, de tantos outros, e só agora, mais recentemente, a Disney Plus. Um outro caso lá no Brasil, né, não sei se o pessoal aqui em Portugal conhece a Xuxa, que é uma... Aqui tem aquela Cristina Ferreira, se eu não me engano, sim, né, que é uma grande... A Xuxa era voltada para programa infantil, mas era também uma, né, famosa, né, a rainha dos baixinhos, né, das crianças, dos miúdos. Né? E aí a Xuxa, ela não estava mais dando lá resultado lá de audiência na Globo, e a Globo foi e demitiu ela, como demitiu um pouco antes o Jô Soares, que aí em Portugal já mais conhecido, tinha um talk show, etc. E o que acontece nesse tipo de movimento? É a miopia de marketing. É a Globo, nesse caso o Grupo Globo, achando que o business dela era fazer programas de televisão específicos e não, sei lá, entreter, ou melhor ainda, como fala a Disney, né, a realizações ou deixar pessoas felizes. Então ele começa a descartar pequenos produtos e não entende que ele tem um ecossistema ali funcionando. Né? Então, no meu ponto de vista, é mais fácil enxergar a miopia de marketing nos grandes players, né? Não que não haja em outros. E por que isso? Porque esses grandes, como gozam de uma posição muito privilegiada, eles estão já há muito tempo lá no topo da montanha, eles demoram a entender que aquele local que eles estão privilegiados não é definitivo, né? Talvez eles compreendam que eles levaram algum tempo para ser o número 1. E depois eles não entendem que eles têm que lutar tanto quanto para se manter naquela montanha. Aí você vê a Kodak falindo, você vê a Sony, que há muito tempo, quando foi lançar o PlayStation 3 ou 4 num Natal e furou o prazo por 3, 4 meses, nunca mais voltou a ser primeiro lugar. Foi o que uma Samsung ou uma LG esperavam para poder alcançar a liderança nesse mercado todo de eletrodoméstico, etc. Então esses grandes players, por conta de, não sei se soberba ou então estão muito enraizados numa outra forma de se pensar, acabam sendo vítimas claras. Mas a grande ideia do miopia de marketing, né, que é uma pergunta do Levitt, em what business are you really in? Em qual negócio você realmente está? E isso é algo que eu acho que qualquer empresa, uma startup que começou ontem, alguém que quer no futuro montar, alguém que tem uma empresa já há mais tempo, em qualquer setor, deve sempre se perguntar: em qual negócio que eu realmente estou? Né? Será que é um negócio que eu simplesmente faço cadeira vermelha para vender? Ou meu negócio é aquela coisa do foco mais ampliado? Né? Isso dói. Essa reflexão, ela é difícil, ela machuca, porque às vezes eu estou herdando aquilo já do meu pai, que vem do avô, mas não tem como fugir. Com a dinâmica que a gente tem hoje no mercado, se a gente não se perguntar, refletir, né? Eu estou jogando qual campeonato? Vai ser difícil de se prosperar em longo prazo. Nós aqui em Portugal, principalmente no Norte, temos uma indústria muito forte, mas principalmente quem entra nesta área de consultoria e de certa forma tem as portas abertas para a indústria portuguesa, percebe rapidamente que muitas destas empresas verificamos precisamente isto, a questão da miopia, e provavelmente algo de certa forma mais evoluído, porque aquilo que o Nino está a dizer, de percebermos qual é o nosso business mesmo. Em Portugal, muitas empresas, e não só grandes, aliás, eu até diria que provavelmente as médias e as pequenas têm mais dificuldade nisso, é perceber qual é o negócio deles. E são empresas que
adotam muita visão do engenheiro, do produto, Exato. e têm uma enorme dificuldade em olhar para o mercado. Eu penso que aquilo que nós em Portugal mais deveríamos retirar daquilo que a história nos ensinou com obras como esta do Theodore Levitt é precisamente que esta transição de mentalidade é muito importante para que continuemos não só a crescer enquanto empresa que quer chegar a número 1, mas aqueles que estão no topo, como o Nino disse, que se mantenham lá e que tenham cada vez mais força nesse primeiro lugar. Mas passando agora para a história pura mesmo. Isto aqui há diversas opiniões, nós vemos imensas coisas e de certa forma é muito difícil arranjar uma resposta certa. Se nós indicarmos o momento zero, portanto a gênese do marketing, que momento da história é que devemos considerar? Ou seja, quando e como é que o marketing nasceu da forma como o conhecemos hoje? Bom, então olha só. Como você colocou muito bem, é muito importante esse seu ponto na pergunta, que é quando o marketing nasceu da forma que conhecemos hoje. Exatamente. Né? E aí vamos colocar o seguinte, vamos separar que tem uma coisa que é chamada de pensamento de marketing e a prática de marketing. A prática de marketing é eterna, né? Vamos dizer assim, só para poder brincar agora. O pensamento de marketing. O pensamento de marketing, segundo o pessoal que estuda essa área de história, e aí eles têm como baliza algumas coisas que eu vou falar já, foi no início do século passado, então em 1902, que é quando se tem o primeiro curso que não tinha o nome de marketing, mas já tinha uma formalização mais ou menos de marketing e no que era ensinado nesse curso já se usava marketing como um substantivo. Isso é um dos grandes marcos, porque já se usava antes marketing, mas como um verbo americano como se fosse, eu vou marketear um produto, eu vou comercializar, algo nesse sentido, né? Então em 1902 surge esse curso. Depois tem 1904 e em 1906 foi o primeiro curso com o nome marketing. E aí a partir daí, óbvio, a coisa vai se deslanchando, você já começa a ter, uma década depois, você já tem livros-texto de marketing, você já tem o CIM, né, o Chartered Institute of Marketing, lá na Inglaterra, que foi fundado em 1911, você já tem uma associação de professores de marketing nos Estados Unidos, aí a coisa começa a andar, vamos dizer, um pouco mais rápido. Então essa formalização é muito importante e tem uma universidade que foi muito importante, que até hoje ela é importante na área de marketing, que é o Wharton, né, na Universidade da Pensilvânia. Mas você tem, por exemplo, a Universidade de Wisconsin e a Universidade de Michigan. A de Michigan talvez, mas o Wisconsin não é uma grande universidade hoje, um mega player, mas teve a sua importância. E em Portugal, uma mera curiosidade aqui, apesar de eu ainda estar investigando isso, né, porque tem algumas divergências, e eu por enquanto me recuso a acreditar que foi justamente um curso de ensino superior na área de marketing, foi só no final da década de 90, justamente com o IPAM. Né? Então, apesar de adorar isso por um lado, também por estar lá no IPAM, eu me recuso a acreditar porque foi muito tarde. Então, eu não acho que foi com o nascimento do IPAM. Talvez tenha algumas outras escolas que tenham mexido mais. Na década de 70, aqui em Portugal, quando começou a sair um pouco de um período mais conturbado, né, começar um movimento que, obviamente, vocês conhecem muito mais do que eu na história portuguesa, já se começou a abrir um pouco mais esse mercado. Entretanto, tem uma coisa curiosa, pela legislação da época, acho que por conta de alguma aversão com coisas estrangeiras em geral, não podia se usar a palavra marketing. Então se tentou criar uma associação e até cursos com a palavra marketing e não era permitido por lei. Então colocaram lá publicidade, propaganda e até tinha entre parênteses marketing. Né? Então eu acho que é isso. Então se a gente for pegar 1902, a gente tem aí mais de 100 anos de marketing. É muito recente. Muito recente. Né? Quando você falava antes, né, de marketing é uma arte, é uma ciência, que até hoje não tem muita decisão em relação a isso, e esses problemas de guru, de se falar coisa errada, um dos motivos é isso. Somos uma área muito jovem. Você pegar matemática antiquíssima, mesmo contabilidade é mais antiga, a gestão também um pouco mais nova, sofre que nem marketing, então... E nós até sofremos de um mal que nós trazemos muito conhecimento de áreas, principalmente ciências socioeconómicas, que também elas são muito recentes. Exatamente, a gente tem, quer dizer,
tem uma que impacta menos o marketing, acho que está até mais recentemente que tem mais interesse, que é filosofia, mas não foi como o marketing se construiu. Depois você tem economia, foi extremamente importante, óbvio, né, para tudo em marketing, sendo que economia, mesmo que também que não fosse formalizado como ciência, também já se praticava, obviamente. Né? Aí lá quase 1800, 1776, se eu não me engano, que teve lá o livro do Adam Smith, que foi um dos grandes marcos da economia, embora já se falasse disso um pouquinho antes. Então a economia foi muito importante e a psicologia. Né? A psicologia também foi muito importante por conta de se compreender, obviamente, o comportamento, né, dos públicos, etc. Essas duas áreas certamente foram as mais importantes, pelo menos no primeiro momento. Depois você tem alguma coisa de sociologia, e é claro que, como você bem observou, conforme a gente vai andando mais, você tem mais áreas envolvidas. Muitas pessoas acham que isso tem vários lados positivos. Né? O marketing talvez ele fique mais completo, ele fique mais certeiro, bebendo em outras fontes. Entretanto, tem uma outra linha de pensamento que já se observou que conforme o marketing se apropria desses ensinamentos, por vezes o próprio marketing perde um pouco de identidade, o que contribui para não ser algo muito consolidado e aí sofrer esses ataques de gurus, etc, etc. Então, são discussões que eu, por um lado, acho que são importantíssimas, por outro, só brevemente voltando, não tem muito espaço no nosso dia a dia, não há interesse acadêmico porque não tem retorno, não tem publicação, não há interesse comercial porque está distante, aparentemente, de se gastar dinheiro, e óbvio que são discussões que eu sempre penso, né, que você tem tanta gente que estuda isso há tanto mais tempo do que a gente não chegou a consenso, são coisas que eu gosto mais de ler o que os outros pensam, e é difícil a gente... Opinião sempre vai ter, né? Mas participar ativamente desse movimento é difícil porque são coisas que demandam, eu acho que uma maturidade, um conhecimento da área de marketing e das demais muito aprofundado. Aí é uma coisa que realmente falta a quase todos nós. E nós, desde a gênese do marketing até ao dia de hoje, nós vimos uma evolução considerável daquilo que era o marketing como prática e como disciplina. Não me refiro só ao marketing 1.0 até ao marketing 4.0, mas também à evolução da própria definição de marketing, desde o produto, ao valor, ao propósito, ao social e às tecnologias. Qual é o momento mais importante da valorização do marketing como disciplina e como é que se compara, como é que nós podemos comparar esse momento ao digital e aos avanços tecnológicos? Ou seja, nós por um lado hoje em dia temos o digital que de certa forma conseguiu vender o marketing de uma forma mais sexy, e um caso, por exemplo, o Social Dilemma que nós tivemos há pouco tempo na Netflix, as pessoas apaixonaram-se completamente. E o que eles não sabem é que grande parte daquilo que é psicologia por trás desse tipo de ações que eles fizeram já se aplicam há muito tempo em marketing, embora de formas diferentes. Aquilo que a tecnologia fez foi ajudar-nos a fazer as coisas mais rápido. Eu, quando digo ajudar a fazer as coisas mais rápido, tanto aquilo que é bom como aquilo que é mau. Mas pondo então o digital de lado, que outro momento, que outra parte, desde o valor até às outras, é que teve um impacto grande no marketing? Essa pergunta merecia um MBA inteiro de resposta, né? Então, tirando o digital, porque o digital foi um dos grandes marcos, né? É difícil falar qual foi o principal, houve alguns principais. Então, depois da própria criação de marketing, você falou de marketing 1.0, 2.0, etc., que o Kotler trouxe, vai ter agora o 5.0, se eu não me engano, no início do ano que vem, que está previsto ao lançamento do livro dele, com a mesma dupla de autores indianos que ele fez os demais. Outros autores também tentaram propor eras de marketing. Sim. E aí também a gente teria muita coisa para discutir. Eu acho que você tem, depois do nascimento do marketing, e o marketing começa a amadurecer, você tem uma fase muito importante que é uma espécie de consolidação do marketing como uma função gerencial dentro da empresa. Né? Então o marketing é reconhecido como um departamento que ajuda a empresa naquelas coisas diversas, etc, etc. E aí eu acho que o marketing ganha corpo e até ajuda a desenvolver certas teorias. Depois, começando ali discussão, por incrível que pareça, no final da década de 30, aí fica um pouco mais madura da década de 50, e em 1960 o McCarthy consolida os P's de marketing mix.
O marketing mix, até hoje todo mundo usa, e você não tem como ir numa empresa e falar, você vai numa empresa e o cara fala assim, eu não acredito em marketing mix. Não tem como, você tem produto, né? Você vende em algum lugar, você tem um preço para esse produto, então não há essa discussão, né? O outro grande marco foram 3 artigos com Kotler envolvido, né, em 67, 69 e 72, que nesses artigos ele começa a questionar, olha, o marketing, será que ele é só para eu vender produto? Ele nem falava de serviço, tem até isso lá, mas não era um grande problema na época. Será que o marketing não tem a ver com trocas em geral? Será que quando eu sou um político e quero ganhar nas eleições, não tem um marketing aí? Então ele começa a fazer um questionamento que a gente tem, começa ali a nascer o macromarketing, depois o marketing societal ou societário, não sei exatamente como é que é falado aqui em Portugal. Eu acho que também foi um outro grande marco. Década de 70, mais para o final, marketing de serviço. Eu acho um dos mais importantes, porque hoje, em quase todo mundo, Portugal não me parece ser diferente, sei lá, 70%, 80% da economia é baseada em serviços, né? Então, obviamente, você, né, educação, consultoria, hospital, restaurante, né? Então, você tem que entender de serviços para poder praticar, gerenciar a sua empresa. Então, também acho que foi um outro grande marco. Aí, obviamente, você tem o digital, mas aí só uma coisa interessante, eu vou entrar aqui no digital, Miguel, rapidamente. Antes do marketing digital, como a gente está aqui conversando, quando surge a internet, obviamente já tem impactos no marketing de cara, né? E aí, a partir da década de 90, que já começa a ter internet forte nos Estados Unidos, por exemplo, no Brasil chegou no final dessa década, em Portugal tem sido por aí também. Então, a internet, o advento da internet foi um grande marco para marketing. Aí não é exatamente de marketing, que eu teria que falar de outras invenções tecnológicas que tenham também a ver. Mas é engraçado que ao mesmo tempo que quando a internet vem, isso potencializa o tal do marketing digital, por outro, o marketing digital, ele acaba reduzindo o marketing. E por que reduzindo o marketing? Porque parece que a gente trata o marketing digital como se fosse lá o P de promoção. A gente pensa em fazer conteúdo, publicidade, criar site. Isso é parte de um dos P's de marketing, né? Então eu acho que ganhou um grande espaço, mas ficou muito desigual, né? Então, de tudo que marketing pode fazer, parece que uma área específica é mais importante. Um outro problema que o digital nos trouxe, de certa forma, é que muita gente justificava o marketing ou praticava o marketing como algo meramente tático. E principalmente com a questão do digital, focaram-se não só em comunicação, mas também em distribuição, mas principalmente no P de promoção. Infelizmente, isto fez com que muita gente perdesse interesse naquilo que realmente é marketing e fossem só para a parte tática. Precisamente por isso é que muitas pessoas, como nem disse no início, já perdem aquilo que é o interesse do marketing. O marketing, de certa forma, torna-se algo menos sexy. E existem até profissionais que dizem que nós estamos numa área em ilusão e que provavelmente o digital, por uma fraca percepção de algumas pessoas, faz com que o marketing realmente esteja em ilusão neste momento. É uma frase que eu até gosto, eu por acaso não conhecia, mas faz todo sentido, né? E infelizmente é verdade, quer dizer, como hoje está muito acessível se praticar marketing, e aí não estou nem colocando o verbo pensar, né? Se praticar marketing, qualquer um vai lá, abre um Facebook e aí cria uma página no Shopify, já pode vender alguma coisa. Já tive aluno que não precisava nem criar página em e-commerce, ele vendia pelo Instagram, né? Tudo é muito fácil, e se eu tiver alguma dificuldade, eu vou no YouTube e vejo algum vídeo de 2 minutos sobre aquilo, acaba que isso torna-se meio que o limite, quer dizer, olha, eu aprendi essas ferramentas, já saí do zero. E de fato são ferramentas importantes, né? Me ajudam a comunicar, me ajudam a vender, me ajudam a trazer clientes. Então, como é uma coisa importante e tem um desconhecimento do resto, parece que isso é tudo. Então, nesse pequeno mundinho, que também é marketing, é uma parte diminuta de marketing, nesse pequeno mundinho você vê zilhares de cursos, as empresas querendo contratar pessoas nessas áreas, os profissionais se preocupados em saber essa área, né? Então é como se eu fosse fazer ginástica, né, para ficar forte lá e querer ser o Arnold Schwarzenegger dos anos
2020, e aí eu falo, não, olha, o que aparece muito nas câmeras é eu ter o peito forte. Aí eu faço só exercício para o peito e esqueço que tem todo o resto que em algum momento vai me prejudicar. Então, eu percebo que com isso, o marketing, ele perde espaço para diversas outras áreas e profissionais. Ele vai, como você falou, vai se iludindo, se erodindo e se enganando, né? Vai proliferando essa ideia popular que o marketing é simplesmente isso, e aí vai fazendo com que toda essa parte de pensar, ou a gente tem, ou a gente vai ter, por um lado, que eu acho que ainda dá tempo e as pessoas de marketing assumam essa parte estratégica de pensar, ou alguém vai tomar esse espaço. As empresas não vão poder deixar de pensar. Eu costumo falar muito disso com o pessoal da base, porque, de certa forma, houve uma altura em que nós olhávamos para o marketing e para as pessoas, para os profissionais de marketing, como pessoas que pudessem concorrer com o pessoal de economia, de gestão, ou seja, concorrermos para áreas de administração. Hoje em dia já concorremos muito mais com o pessoal de jornalismo, que começa-se até mesmo pessoas especialistas em copyright, que facilmente concorrem com uma pessoa de marketing ou de gestão de marketing, que deveria saber muito mais do que só promoção. Fora da gravação até estávamos a discutir que muito pouca gente hoje em dia em marketing faz a parte do preço. Mas eu percebo perfeitamente porque a forma como o marketer hoje em dia é formado, há até pessoas que dizem pá, é normal que ninguém de marketing faça preço, já viste? No máximo eles podem fazer um PowerPoint, já olhaste para o pessoal que está no departamento de marketing e isso é muito preocupante, porque leva-nos a uma questão. Neste ciclo em que nós temos a academia e o mundo profissional, em que nenhum dos lados parece estar a dizer o marketing é isto, é desta forma que nós vamos fazer, aquilo que nós estamos a fazer é muito limitador, nenhum deles parece chegar à frente e principalmente em Portugal nota-se muito esse ciclo. E em estratégia de marketing é ainda pior. Eu vou te dizer mais, lá no Brasil, eu já no início dos anos 2000, eu percebi uma coisa que, dado que a minha amostra era muito pequena, né, então, quer dizer, era pequena, mas significativa. Então, nas empresas que eu trafegava, ou de aluno que eu dava aula, ou então que eu trabalhei, ou então que eu fiz consultoria, eu reparei que tinha muito engenheiro tomando lugar do pessoal de marketing, e um pouco mais para frente foi o pessoal de tecnologia, né? Então, os engenheiros, eles são pessoas que costumam ter um pensamento mais analítico, então eles sabem trabalhar melhor com os números, pensa mais racionalmente, e já que o pessoal de marketing só faz PowerPoint bonitinho, vamos colocar um engenheiro para pensar, e aí tem o pessoal de PowerPoint bonitinho. Depois, o pessoal de tecnologia. Como tudo hoje é tecnologia, se eu tenho alguém que conhece muito tecnologia e consegue trafegar na área de business, esse camarada me interessa também. Então você vê como é que a gente de marketing está perdendo cada vez mais espaço. E aí eu vou te falar outra. Quando você fala que jornalista, por conta da questão do copy, está tomando lugar de marketing, se fosse jornalista era menos pior. Acontece que também escrever, qualquer um sabe, né? Se a pessoa escrever português corretamente, está valendo. Então é um outro problema. Depois design. Você tem já uns designers mais espertos que também estão assumindo liderança na área de marketing. Então, quer dizer, você começa, a visão que eu tenho por um lado é desesperador, e lamento muito, né? Por outro, eu sigo confiante que quem estudar o marketing dessa maneira mais ampla, né, particularmente tudo que tem a ver com estratégia e planeamento de marketing, e compreender que como o marketing é mais amplo, eu como profissional, eu vou ter que lutar um pouco para alargar os meus braços na organização. Não é uma coisa impossível. Como consultor, eu tento fazer isso, né? Então, como consultor, eu entro pela porta do marketing, às vezes pela porta do marketing digital, e já começo na primeira reunião. Olha só, cliente, o marketing, ele permeia a organização inteira. Aí eu dou um exemplo bobo. Imagina que hoje o que vocês fazem de marketing é Facebook. Aí um cliente perguntou uma coisa diferente pelo Facebook que a gente não tem no script, lá no guião, para responder. Eu vou conversar com a área de produto, com a área de engenharia ou com a área comercial. Aí essa pessoa não vai me responder, porque né, a gente do marketing faz só PowerPoint. Então eu também tenho que envolver eles. Eu tenho que envolver a RH para poder não só ajudar na capacitação, que é uma coisa óbvia, mas também trabalhar com, por exemplo, comunicação interna, para os stakeholders internos da organização, funcionários, etc., estar na mesma página. Então eu já começo a plantar essa semente e lá dentro a gente tenta pouco a pouco ir ganhando mais espaço. Tem batalhas que não dá para vencer. Então, na maior parte das empresas no Brasil, em Portugal, talvez em outras partes do mundo também,
tende a existir, até antes de outros departamentos diversos, a área comercial. Então, esse pessoal que fala preço, para quem eu vou vender, como é que eu vou vender, etc. Essa área é muito difícil do marketing pegar, embora eu me contento, quando eu vou no cliente, em fazer com que o marketing compreenda que a função dele, dada essa configuração, atender ao comercial. E é interessante porque a área comercial em Portugal é provavelmente aquela que se aproximaria mais daquilo que nós, enquanto portugueses, portanto nós adotamos uma perspectiva muito americana da criação de leads e portanto vender e etc, mas ao mesmo tempo uma versão muito nórdica da relação. Portanto, essas duas partes, no fundo, seria aquilo que eu chamaria o departamento comercial 2.0. Aqui em Portugal nós queremos, e faz sentido, principalmente em empresas associadas à indústria, queremos juntar marketing e vendas. E não temos só um departamento de marketing, mas temos um departamento de marketing e vendas. Portanto, é interessante e de certa forma irónico que, havendo essa aversão ou essa barreira da parte comercial, seja provavelmente o departamento que faz mais sentido em transformar-se num departamento de marketing e vendas. Isso, você está corretíssimo, mas eu vou até te falar que eu acho que, vamos dizer, dadas as possibilidades, eu considero uma vitória você ter lá um marketing em vendas. Né? Porque assim, eu não acho que marketing vai conseguir assumir a parte comercial na maior parte das empresas. É uma exceção se for o caso. Então vai ter a parte comercial. E a empresa, ela tem uma parte comercial. Mas o cara comercial, como você falou, ele trabalha marketing. Se ele tem que atrair cliente, se ele tem que manter cliente, né, ele trabalha com marketing. Ele não sabe disso, ele está preocupado com outras coisas. Então, inclusive o próprio marketing veio de comércio, né, em geral. Então, o que eu acho que é uma vitória, e o pessoal de marketing deveria se preocupar até mais com isso. Em vez de assumir uma guerra muito clássica, que é marketing contra comercial, né? Aí fica, esse osso é meu, não, esse osso é meu, eu faço isso, eu não sou só PowerPoint, fica essa briga. Aí o comercial fala, o marketing me dificulta a vender, eu quero trabalhar sozinho e tal. Em vez disso, assume o seguinte papel, olha, quem vende na empresa é o comercial. Legal, não vou discutir isso. Então nós de marketing vamos fazer tudo para facilitar o trabalho deles. Vamos melhorar o nosso entendimento do cliente, nosso entendimento dos competidores, vamos melhorar toda a parte de tangibilização, incluindo design, etc. Vamos eventualmente capacitar o pessoal da força de vendas para ser mais sensível a questões do marketing. Faz isso, já é golaço. Não vai ter um nome marketing, vai ter comercial, mas não tem problema. E aí a gente vai para uma outra questão também, que não vou falar que foi um problema porque foi muito útil, hoje talvez seja um pouco mais de problema, o marketing ter se criado, como eu falei lá, numa função gerencial que foi um grande marketing, fez com que hoje você tenha essa questão de o departamento de marketing, né? Um pensamento mais evoluído, eu acredito, seria pensar que todos deveriam ser profissionais de marketing. Marketing holístico e temos o part-time marketing. Exatamente, marketing holístico, part-time marketing, você entender que você faz parte de um sistema, isso seria a coisa mais avançada. Isso é interessante, Nino, porque isto exige uma coisa. Exige nós termos um diretor de marketing que de certa forma é o braço direito do CEO, ou o próprio CEO adotar essa visão de marketing. Porque para nós termos marketing holístico e toda a organização pensar numa perspectiva de mercado, serem orientados para o mercado e agirem como part-time marketers, temos de ter alguém precisamente nesses cargos, e nós, para a discussão que estamos a ter, enquanto pessoal de marketing, estamos a distanciar-nos completamente desses cargos, a não ser que em algumas empresas o pessoal comece a crescer, de certa forma acaba por ser mais um nail in the coffin para a área de marketing, certo? Exato, olha só que interessante. A gente vai ter aí aquela questão que é prejudicial sempre, que é o ego. Imagina que o camarada é diretor de marketing, um gerente de marketing. É uma posição bacana, ele lutou para estar lá, é correto que ele esteja lá. E aí ele vai ter lá aquela questão do comercial, do RH, outro produto, outras áreas ali em volta que poderiam ser dele. E aí fica esse troço, né? Não tem que ser meu, tem que ser do outro, porque são aqueles feudos dentro da empresa, né? Cada um tem seu departamento e fica ali juntando, né? Protegendo como se fosse um castelo. Quando eu trabalho como consultor é mais fácil, porque eu não estou emocionalmente envolvido, né? Então é um pouco mais fácil, é claro que eu tenho que convencer quem está lá dentro, mas eu acho que é possível, mesmo quem é funcionário executivo de uma empresa, que é o seguinte, o ideal seria sim que eu tivesse alguém de cima
colocando o marketing de cima para baixo, que é assim que funciona. Mas, se a pessoa que está liderando o marketing, ela descer um pouco do salto alto, perder um pouco esse ego, né, e falar o seguinte, olha, eu vou assumir, né, que o meu departamento, meramente, entre aspas, tem que ajudar a organização a atrair e manter cliente. Lá aquela máxima do Ted Levitt, que eu acho que é curtinha, grossa e perfeita. Pronto. Então ele tira um pouco de ego e vai lá, comercial, o que eu posso fazer para te ajudar a vender mais? RH, como é que a gente pode trabalhar para você, RH, ser o protagonista e trabalhar aqui a comunicação interna para que as nossas mensagens sejam, né, pessoal de produto, como é que eu posso ajudar a sua área a fazer melhores produtos? Ou seja, se coloca numa posição como se fosse um nível abaixo e a minha função como marketing é ajudar os outros a serem os protagonistas. Deixa eles se preocuparem com o pedestal. Eu acho que quando eu coloco isso como consultor, aí é fácil porque eu não tenho pedestal nenhum. É totalmente diferente. Né? E eu consigo com calma educar lá o diretor de marketing. Às vezes é impossível, às vezes eu vejo logo que isso é impossível. E às vezes isso é muito repetido. Por quê que isso costuma... Quando a porta é aberta para mim, tá bom, vamos tentar fazer isso, dá certo. Porque quando o marketing se posiciona dessa maneira, o marketing ele começa a ser super querido dentro da empresa, começa a ser percebido por todo mundo como alguém muito importante, começa a ganhar mais espaço, porque a função dele não é competir com o meu departamento, é me ajudar a ser melhor. Então eu também quero que eles sejam bons. Então, ironicamente, isso é uma maneira do marketing ganhar mais espaço na organização. Leva um pouco mais de tempo, é um pouco mais homeopático, mas eu acho que é meio que dar um passo para trás para dar dois para frente, né? É difícil colocar, tanto que quando eu vou dar curso de marketing, eu sempre falo que um dos maiores desafios é vender o marketing internamente. Mas talvez essa ótica, né, de colocar você como se fosse alguém que não tem que brilhar, porque o marketing tem muito isso, né? É parte da questão da publicidade, números, grandes peças de comunicação, tem essa questão de brilhar, tem o ego. Então não faça isso. Faça com que você ajude todo mundo com o que só você sabe que é marketing, o que você só sabe para eles fazerem a coisa melhor. Eu acho que é um caminho que tende a ser saudável. Ótimo, ótimo. Portanto, nesta última pergunta eu queria inverter um pouco aquilo que é a noção de história. Portanto, nós, há 200 anos, uma prática comum na medicina era o bloodletting, ou seja, no fundo acreditava-se que retirar sangue de um paciente, por vezes quase ao ponto de morte, era uma forma de curar doenças. Naturalmente a medicina é uma disciplina muito antiga comparado com o marketing, portanto 200 anos em medicina não é quase nada. No futuro, quando olharmos para este momento e para os próximos anos, ou seja, no futuro, quando olharmos para a história de marketing a partir deste momento, de que forma vamos contar a história no futuro? Ou seja, daqui a 100 anos, na perspectiva do Nino, de que forma é que acha que vamos estar a contar a história destes 100 anos que temos agora pela frente? Cação, essa acho que é a pergunta mais que já me fizeram, né? E eu já tentei, já cansei de ler um monte de coisa de pessoas tentando dar essa perspectiva e é muito difícil. Eu partilho do princípio, tá, que o marketing vai ser algo bem diferente do que é hoje, tá? Por conta dos avanços tecnológicos e dessa disseminação do conhecimento, eu acho que vai ficar muito pulverizado. Eu não sei, eu fico triste de pensar nessa possibilidade, mas eu não sei nem se vai ter marketing. Né? Porque você pode começar a explodir e outras áreas ainda fazer. Aí depois você tem Artificial Intelligence que vai fazer já um monte de coisa. Então, isto não só de agora, nós já temos. Existem até tentativas de criar uma nova área como o furthering, por exemplo. Exato. Dizer que o marketing ia estar dentro do furthering e o furthering devia ir a um conjunto de outras áreas. Exato. Então, eu honestamente, eu acho que alguns conceitos que são preocupações, teoricamente, de marketing, eu acho que eles são mais perenes, né? Ou seja, eu acho que a preocupação de quem é meu cliente, né? Quem eu vou atender, de que maneira que eu vou atender, o que é meu produto, como é que eu vou vender, como é que eu vou embalar esse produto, como é que eu vou fazer o produto chegar, quais são os processos envolvidos. Então, voltamos àquela questão dos peixes. Eu acho que esses conceitos vão permanecer. Só que, honestamente, eu não sei se alguém de marketing vai praticar, porque o marketing, ele está... Você falou da questão da medicina, me veio aqui uma imagem na cabeça, se canibalizando.
né, se canibalizando, porque é uma preocupação gigante numa coisa tão pequena que outros estão tomando certos espaços. Então você vê que muita coisa já está sendo tomada por tecnologia em geral. Então isso aí vai ser da tecnologia. Aí a pessoa tem tecnologia envolvida. Depois, marketing, nós não somos normalmente bons em números. Aí também vai ser um problema. Depois, quando você tem uma dependência muito grande de questões ligadas a, por exemplo, criatividade, honestamente, você não tem que ser de marketing para ser criativo. Você tem que ter algum treinamento, algum direcionamento. Então eu acho que é capaz de você ter algumas competências, né, que vão ser importantes, como alguma mentalidade estratégica, algum grau de criatividade. Eu acho muito importante saber lidar com pessoas nas suas diversas vertentes que tem a ver com questões emocionais, etc. Saber comandar robô, né, para o robô fazer o que você quer como estrategista. Mas eu não sei se isso é de marketing, o que é muito triste. Não sei se é movimento natural isso acabar acontecendo. Espero que ainda exista algum papel para a área de marketing e, só para fazer um contraponto com o que eu falei, uma esperança para o marketing não se pulverizar a ponto de sumir na prática. Eu acho que seria, de fato, o pessoal de marketing assumir essa mentalidade estratégica. Ou seja, ainda que eu tenha outras áreas envolvidas, quem sabe pensar estrategicamente, de maneira holística e sistêmica, em atrair e manter cliente, sou eu de marketing. E aí eu vou mexer lá os pauzinhos, ajudando outras áreas. Então, nessa questão de várias áreas poderem praticar e todo mundo praticar, a figura de quem está lá em cima sendo o maestro da orquestra, eu ainda acho que pode ser de marketing. Assumimos o papel do líder. Ainda acho que sim. Inclusive, eu já participei de discussões lá em Madrid, no 10 Madrid, por exemplo, que eu falava que é possível que o CEO da empresa, né, o líder máximo da empresa, talvez não seja alguém de marketing, mas inevitavelmente vai ter que conhecer marketing. Então, se nós de marketing fincarmos a bandeira no território estratégico, eu acho que é mais difícil de tirarem a gente, e aí acho que a gente tem vantagens. Por conta desse conhecimento mais aberto que conecta os pontos, temos vantagens em relação a vários outros perfis de profissionais. Mas não é para esse caminho que a gente está caminhando no momento. Poucas escolas, poucos profissionais têm essa preocupação, né? Então, as escolas de licenciatura cada vez mais são pressionadas para ter coisa prática, ferramenta e evitar uma análise crítica. Mesmo em cursos de mestrado, por vezes, você não vê um espaço para um debate de reflexões e de crítica realmente. Eu sempre tento trazer isso. Mesmo em curso de pós-graduação MBA lá no Brasil, que não é um mestrado aqui em Portugal, uma coisa um pouco mais prática, eu sempre tento trazer. Tem alunos que adoram, que falam assim, poxa, eu até hoje, o cara está no MBA, eu até hoje não tinha sido provocado para pensar dessa maneira. Mas tem outros que reclamam, Nino, eu não estou aqui para poder ficar ouvindo filosofia. Eu quero que você me ensine como é que eu vou fazer aqui os pontos para poder entregar uma coisa para o cliente. Então, é nublado como é que vai ser esse futuro. Eu tenho essas esperanças, mas, não sei se eu sou pessimista, eu acho que é mais provável, pela pressão no mercado de dinheiro, a gente ir para uma questão mais prática, rudimentar, e o marketing vai perdendo espaço e força. Nino, foi uma conversa espetacular, gostei muito de falar consigo. Naturalmente, embora tenhamos apresentado uma perspectiva um bocadinho crítica daquilo que é o marketing hoje em dia, e naturalmente não aprendemos muita coisa com a história, e devíamos ter aprendido, mas de certa forma fazemos aqui um balanço positivo, com esperança de que no futuro as pessoas se virem mais para a estratégia de marketing e se assumam como líderes dentro das empresas. Nino, muito obrigado por ter falado connosco. Naturalmente agradecer também à Basipam por ter conseguido este episódio e vemos no próximo episódio.